Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema. Prestemos atenção. O resgate da excelência ministerial da Assembleia de Deus no Brasil. Querido obreiro, não se esqueça de algo sumamente importante. A Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a completa, a suficiente, a soberana, a perfeita, a inteligível, a sempre atual e a eterna Palavra de Deus. E que o Espírito Santo, o Divino Preceptor, nos guie na ministração desta mensagem. Amém. Introdução. Quando criança, tive o privilégio de ser pastoreado por um homem de raríssimas excelências. Refiro-me ao pastor Roberto Montanheiro, da Assembleia de Deus em São Bernardo do Campo, na região do ABC paulista. Sua chamada divina era inequívoca. Todos sabíamos que à frente daquele grande e poderoso rebanho estava um autêntico homem de Deus. Sua vida de oração e de estudos da Bíblia Sagrada era contagiante. Forçava-nos a um viver mais puro, mais santo e mais temente a Jesus Cristo, nosso amado Senhor. Além de ser batizado no Espírito Santo, meu querido pastor interpretava línguas estranhas, profetizava e demonstrava possuir uma fé sobrenatural. Acredito que ele possuía ainda outros dons espirituais, como da ciência, ou seja, a revelação de fatos ocultos e bem escondidos. Enfim, era o meu saudoso pastor, um gigante na seara do Mestre. Sentar-se aos seus pés equivalia a cursar um seminário. Aliás, ouvi-lo equiparava-se a fazer um mestrado ou a concluir um pós-doutorado na Palavra de Deus. Não exagero. Sem o irmão Roberto, era assim que ele gostava de ser chamado, não teria eu a formação que hoje, mercê de Deus, possuo. O pastor Montanheiro já está com o Pai Celeste, aguardando a ressurreição dos santos. Os seus discípulos, porém, acham-se a semear a boa semente nas searas mais distantes do Brasil e nas lavouras mais desconhecidas e desafiadoras do mundo. Ao lembrar-me de suas qualidades, todas raras e admiráveis, oro a Jesus Cristo, nosso Redentor, para que nos restaure a excelência ministerial daqueles dias tão saudosos, tão didáticos e, acima de tudo, tão bíblicos e tão apostólicos. Nesta mensagem, objetivamos apresentar biblicamente as principais demandas que a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, requer de cada candidato ao santo ministério. Mostraremos igualmente porque devemos reativar o presbitério e porque somos contra a ordenação de mulheres. Antes, todavia, definiremos o santo ministério conforme o exercemos na Assembleia de Deus no Brasil. Tópico 1. Definindo o ministério da Assembleia de Deus no Brasil. O ministério, de acordo com a nossa doutrina, é o corpo de ministros divinamente chamados, cuja missão é atender biblicamente às necessidades espirituais dos salvos e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, nosso sumo pastor. Cognominamos ainda este grupo de homens, inequivocamente separados pelo Espírito de Deus, de santo ministério, em virtude de sua natureza extraordinária e sobrenaturalmente divina.
Tal definição está de acordo com esta passagem de Paulo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 14. Que os membros do santo ministério, pois, sejam convertidos a Cristo, irrepreensíveis e comprovadamente puros em toda a sua maneira de ser, pensar, existir e expor as razões de sua fé. 1 Pedro capítulo 3 e versículo 15. Santidade ao Senhor. Portanto, lembremo-nos da exortação do santo apóstolo: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 22. Tópico 2. Primeira demanda a ordenação ministerial: que o candidato seja comprovadamente convertido a Cristo. Noutros tempos, nem precisaríamos frisar que a primeira condição a ser requerida do candidato ao ministério da palavra é a genuína conversão a Jesus Cristo, nosso sumo pastor. Posto que os dias atuais são difíceis e muito enganosos, requer-se de cada candidato ao santo ministério absoluta certeza quanto ao novo nascimento. Saulo de Tarso, por exemplo, só veio a ser integrado à comunhão dos santos depois de a igreja em Jerusalém haver-lhe comprovado a regeneração espiritual. Atos capítulo 9, do versículo 26 ao 29. Concernente à sua chamada e comissionamento, teve ele de aguardar mais de um decênio. Sim, mais de 10 anos. Por conseguinte, não nos enganemos com os encantos deste candidato, com a eloquência daquele ou com os carismas daquele outro. Se o que almeja o episcopado não for nascido de novo, esqueçamo-lo. O tempo não o converterá, pois a conversão é um ato sobrenatural e imediato do Espírito Santo, que nos salva e nos transforma numa nova criatura pela graça de Deus, mediante a fé no sacrifício de Jesus, o imaculado, santo e eterno Cordeiro. Efésios capítulo 2 e versículo 8. Santidade ao Senhor. Portanto, lembremo-nos da exortação do santo apóstolo: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 22. Tópico 3. Segunda demanda a ordenação ministerial: que o candidato ao ministério seja batizado com o Espírito Santo, tendo como evidência o falar novas línguas. Além de genuína e testemunhalmente convertido, o candidato ao santo ministério tem de ser obrigatoriamente batizado com o Espírito Santo, tendo como evidência o falar noutras línguas. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Este padrão era observado zelosamente pela Igreja Apostólica.
Saulo de Tarso, por exemplo, conquanto excelente e raro especialista nas escrituras do Antigo Testamento, foi instruído imediatamente pelo Senhor, através de Ananias, a ser cheio do Espírito Santo e a batizar-se em águas. Atos capítulo 9, versículos 17 e 18. Aliás, falava ele abundantes línguas estranhas. Confira, por favor, 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 18. Queridos irmãos, vejo assombrado a insolência de alguns hermeneutas que, já bem à vontade entre nós, corrompem o texto sagrado com o maligno intuito de dispensar os candidatos ao santo ministério dessa obrigatoriedade, o batismo com o Espírito Santo. Uma obrigatoriedade, aliás, que jamais deixou de ser bíblica, apostólica, evangélica, pentecostal e muito assembleiana. Queridos irmãos, que exegese é essa? Onde foram eles engenhar tal hermenêutica? Ao invés de empobrecermos os candidatos ao santo ministério, hajamos como Áquila e Priscila em relação a Apolo. Pressentindo que o jovem eloquente pregador ainda não conhecia, entre outras coisas, o batismo com o Espírito Santo, tomaram-no consigo e pontualmente instruíram-no em toda a verdade. Atos capítulo 18 e versículo 26. Assim sendo, que os candidatos ao santo ministério, além de serem genuinamente convertidos, que jamais negligenciem o poder do alto, conforme exorta-nos nosso querido e soberano Senhor. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas capítulo 24 e versículo 49. Não abramos mão, pois, desta exigência tão santa e tão necessária. Não é demanda humana, é reivindicação divina. Que o candidato ao santo ministério seja batizado com o Espírito Santo, tendo como evidência o falar noutras línguas. Santidade ao Senhor. Portanto, lembremo-nos da exortação do santo apóstolo: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 22. Tópico 4. Terceira demanda, a ordenação ministerial. Que a chamada divina do candidato ao santo ministério seja inequívoca. Em virtude de sua aparência, o irmão mais velho de Davi parecia intimado por Deus para reinar sobre os israelitas. Todavia, em que pesassem suas qualidades e valores inegáveis, não contava ele com a aprovação divina para ocupar o trono de Israel, que dentro em pouco estaria vago. A fim de que o profeta não cometesse equívoco algum, o Senhor repreende com uma exortação que também deveria servir-nos. Prestemos atenção. Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel capítulo 16 e versículo 7. Da igual maneira, o Senhor não atenta ao nome, sobrenome e apelido que um candidato ao santo ministério ouse apresentar. Senão, observemos que no concílio instituído pelos santos apóstolos,
a fim de preencher a vaga aberta por Judas Iscariotes, 2 candidatos foram propostos. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Atos capítulo 1 e versículo 23. Fosse o colégio apostólico atentar à alcunha dos pretendentes, o primeiro teria sido imediatamente eleito, pois o seu nome em si já era uma eficaz peça de marketing. No entanto, os irmãos, invocando a iluminação divina, lançaram sortes e estas recaíram sobre Matias. Sabedoria de Deus. Tenhamos em mente, queridos irmãos, que os escolhidos do Senhor nem sempre são visíveis, pois estão sempre a trabalhar à semelhança do pastorzinho Davi. Escondido atrás das ovelhas, só era visto pelo Deus de Israel. Na seara divina, vê-se primeiramente o trabalho e só depois o trabalhador. Santidade ao Senhor nosso Deus. Portanto, lembremo-nos da exortação do Santo Apóstolo: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 22. Tópico 5. Quarta demanda a ordenação ministerial. Que o candidato ao santo ministério conte com o respaldo dos santos. Acostumado a cuidar das ovelhas de Jessé, seu pai, o jovem Davi não teve dificuldades em zelar pelo rebanho do Senhor. Os israelitas todos davam-lhe bom e alto testemunho. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. 2 Samuel capítulo 5 e versículo 2. Davi, o homem segundo o coração de Deus, jamais se escorou em sua valentia, carisma ou popularidade. Mas servo de Jeová e servidor de seu povo, entregava-se pelo bem-estar de Israel, e por Israel estava disposto a morrer. Não era populista nem demagogo. Era um autêntico pastor das ovelhas e cordeirinhos que lhe confiara o Deus de Abraão. Por isto, os cordeirinhos e ovelhas jamais lhe negaram o respaldo. Que os homens com tais qualidades e atributos sejam aproveitados em nossas igrejas, congregações e instituições. Santidade ao Senhor. Portanto, lembremo-nos da exortação do Santo Apóstolo: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 22. Tópico 6. Quinta demanda a ordenação ministerial. Que a influência familiar não seja fator obrigatório e decisivo. Querido pastor, como pai, eu gostaria que todos os meus filhos e netos me sucedessem no ministério que, muito bondosamente, confiou meu Senhor. Todavia, estou cônscio de que nem todos eles terão a mesma chamada que eu. Uma é a chamada do Pai, e outra, bem diferente, pode ser a chamada do Filho. Isto não significa, contudo, que o Senhor Jesus não chame pai, filho e neto para o mesmo ofício e para pastorear a mesma igreja. Aliás, há testemunhos de que descendentes de pastores vieram não apenas a sucedê-los,
como igualmente a substituí-los plenamente. E plenamente fizeram um trabalho melhor do que o de seu pai, e não raro, muito melhor do que o de seu avô. Se isto acontece, a chamada do filho é inequívoca e a do neto indubitável. No entanto, se você, querido pastor, sabe que o seu filho ou neto não foi chamado ao santo ministério, não o infelicite, fazendo dele o seu sucessor. Ele até pode vir a sucedê-lo, mas, se não for chamado por Deus, jamais o substituirá. E, neste caso, levará ele todo o rebanho do Senhor à ruína. Respeite a vocação que o sumo pastor reservou para cada um de seus filhos, netos e demais descendentes. Eu sei que você, como pai, quer o melhor para todos os seus filhos, mas Deus tem para cada um deles um plano de comprovada excelência. Nosso cargo, querido pastor, não é hereditário. Logo, confie seus filhos ao Senhor, e no amado Senhor descanse. Santidade ao Senhor. Portanto, lembremo-nos da exortação do Santo Apóstolo: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 22. Tópico 7. Sexta demanda a ordenação ministerial. Que o candidato ao santo ministério não o veja como profissão ou fonte de renda ou lucro. Não são poucos os que, à semelhança daquele Simão de Samaria, intentam comprar um lugarzinho no santo ministério a fim de fazer o comércio das coisas santas. Aos tais deixaremos a dura reprimenda do apóstolo Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Atos capítulo 8, do versículo 20 ao 23. Se você vê o ministério como lucro e renda, cuidado. O seu apego à prata e ao ouro levá-lo-á para o inferno. O ministério da palavra é sagrado. Não o manche, pois, com suas cobiças, ambições e amor ao dinheiro. Não se perca como Balaão, o profeta corrupto, seduzido pelas riquezas de Balaque, e já tendo por pobre o dom de Deus, desprezou os tesouros que o Senhor lhe havia reservado na eternidade. Hoje, não passa ele de um triste exemplo de miséria biográfica, conforme escreve o irmão Pedro. Tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 14 e 15. Jamais apoiemos os que amam o dinheiro e do dinheiro fazem o seu Deus. Não os guindemos ao santo ministério. Se o fizermos, não seremos tidos por inocentes diante de Deus. Santidade ao Senhor. Portanto,
lembremo-nos da exortação do Santo Apóstolo: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 22. Tópico 8. Sétima demanda: a ordenação ministerial. Que as ordenações não tenham em vista fins eleitoreiros. Queridos pastores, atentemos a algo seríssimo e que jamais deve ser ignorado por um autêntico homem de Deus. Prestemos atenção. O objetivo do santo ministério é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículos 12 e 13. Consequentemente, que jamais ordenemos pastores, evangelistas, presbíteros e diáconos, visando fortalecer ministérios e convenções, ou inflar projetos eleitoreiros. Se o fizermos, geraremos hoje não homens de Deus, mas neófitos que amanhã enfraquecerão nossos púlpitos, torcerão a Bíblia Sagrada, a inspirada, a inerrante e a infalível Palavra de Deus, e a ruína eterna levarão nossos rebanhos, pelos quais o Senhor Jesus Cristo derramou o seu precioso sangue. Muito cuidado. Santidade ao Senhor. Portanto, lembremo-nos da exortação do Santo Apóstolo: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 22. Tópico 9. Oitava demanda ministerial: que voltemos a reativar biblicamente o presbitério em nossas igrejas. Uma das maiores riquezas das Assembleias de Deus no Brasil era o seu presbitério. Algumas igrejas ainda o mantêm. Outras já o extinguiram por acharem-no ultrapassado e até inconveniente. Todavia, enquanto a noiva do Cordeiro estiver a peregrinar neste mundo, jamais deixaremos de recorrer a um ancião santo e experimentado, conforme recomenda-nos o irmão Tiago. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago capítulo 5, versículos 14 e 15. Na Igreja dos Apóstolos, os presbíteros tinham singular relevância. Então, vejamos. No concílio formado para decidir quanto à observância da lei mosaica pelos gentios, fizeram-se eles presentes e foram decisivos. Atos capítulo 15, versículos 6 e 22. Por que então diminuir-lhes a importância, se o Espírito Santo fê-los tão importantes e imprescindíveis? Em nossa amada Assembleia de Deus, os presbíteros dirigiam igrejas, nossas queridas congregações, ungiam enfermos, participavam das reuniões de ministério e jamais nos faltavam com seus conselhos e certeiras exortações. Aliás, foram eles importantes outros sim na congregação de Israel. Êxodo capítulo 18 e versículo 12.
Restauremos, pois, o presbitério. Sem esse corpo de homens santos, probos e voluntários, nossa igreja não teria chegado onde, graças ao Pai Celeste, chegou. Santidade ao Senhor. Portanto, lembremo-nos da exortação do Santo Apóstolo: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 22. Tópico 10. Nona demanda ministerial: que vetemos biblicamente a ordenação de mulheres ao ministério da palavra. Concernente à ordenação feminina ao santo ministério, não podemos ser politicamente corretos. Nossa obrigação como homens de Deus é aplicar os princípios bíblicos com zelosa correção e corajoso acerto. Não queiramos ser melhores do que os santos profetas e apóstolos de Jesus Cristo, nosso divino Senhor. Eis porque, repito, não podemos contrariar a Bíblia Sagrada quanto à ordenação de mulheres ao diaconato, ao presbiterato e ao pastorado. Isso não significa, porém, que nossas irmãs estejam proibidas de trabalhar na obra do Senhor, como fez Priscila, esposa de Áquila. Romanos capítulo 16 e versículo 3. Há muitas que, à semelhança de Febe, fielmente servem a Igreja de Cristo em várias frentes, conforme as orienta o Espírito Santo do Senhor. Romanos capítulo 16 e versículo 1. No tocante às ordenações ministeriais, sejamos rigorosamente bíblicos e jamais imitemos os que, torcendo a palavra de Deus, criam situações insustentáveis. Santidade ao Senhor. Portanto, lembremo-nos da exortação do Santo Apóstolo: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 22. Conclusão. Louvemos ao Cordeiro pelo ministério da Assembleia de Deus. Embora não tenhamos muitos acadêmicos e eruditos, ainda conservamos a excelência e a sabedoria que nos legaram Daniel Berg e Gunnar Wiener. Não somos contra a academia nem contrários à erudição. Se estas têm como alvo a glória divina, jamais deixarão de enaltecer a Bíblia Sagrada, porquanto a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus é a mais alta das ciências, o mais elevado dos saberes e a mais sublime das erudições. Seus autores, os santos profetas e apóstolos de nosso Senhor, são insuperáveis. Não há livro como a Bíblia Sagrada. A maior sabedoria que podemos expor a este mundo caído é o Santo Evangelho. Portanto, não ambicionemos outro título a não ser este: Homem de Deus. E como tal, saibamos como portar-nos quer diante do mundo, quer perante a Igreja, e principalmente ante o Santo, Imaculado e Eterno Cordeiro. Hajamos, pois, como homens de Deus, e que as excelências de nosso ministério sejam resgatadas, pois o momento atual requer autênticos discípulos de Cristo, a fim de levarmos o Santo Evangelho até os confins da terra, sem impedimento algum. Santidade ao Senhor. Portanto,
lembremo-nos da exortação do santo apóstolo: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 22. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, agradecemos-te pela salvação das nossas almas, pela convicção de vida eterna, pelo batismo com o Espírito Santo e pelos dons espirituais, ministeriais e de serviço. Agradeço-te, ó Deus, pelos ministros que nos deste como dons: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. E por aqueles que, ao nosso lado, levam o teu rebanho até a Jerusalém celeste: os presbíteros, os diáconos e aqueles que estão a orar continuamente para que nos mantenhamos de fé. Obrigado, Senhor, pelas excelências ministeriais das Assembleias de Deus, e que venhamos a resgatar todas elas, porque a vinda do Cordeiro é iminente. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo.